No final deste mês de dezembro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se encontrar em Washington a convite do próprio Donald Trump, e um dos assuntos deve ser mesmo a transição para a segunda fase do acordo de cessar-fogo e estabilização da faixa de Gaza. Resta apenas agora um único corpo de um refém israelense mantido pelos grupos terroristas na faixa de Gaza, e do momento em que esse corpo for devolvido, aí sim, do ponto de vista mais formal, essa primeira fase terá sido concluída. As autoridades daqui de Israel correm, inclusive, para acelerar o processo de devolução do corpo de Iran Gvili, um militar israelense morto durante os ataques do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, porque há um temor real de que essa segunda fase se inicie e que o corpo dele ainda esteja na faixa de Gaza. Existe um temor para que isso, existe uma pressão, inclusive, por parte de Israel para que isso não aconteça. A segunda fase é uma fase importante que prevê uma série de medidas consideradas bastante complexas e metas ambiciosas, como nós temos dito por aqui já há bastante tempo: o desarmamento do Hamas, essa força internacional de estabilização, que é um exército formado por soldados estrangeiros dos países árabes e muçulmanos, que deve, inclusive, tomar o lugar das próprias forças israelenses, do exército israelense na faixa de Gaza. A entrada dessa força deve ocorrer de forma simultânea à saída do exército de Israel da faixa de Gaza. Também a previsão do estabelecimento daquele governo provisório, o governo de transição chamado Conselho da Paz na faixa de Gaza, presidido pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A previsão do desarmamento do Hamas, enfim, uma série de medidas consideradas decisivas até pelo próprio Oriente Médio. Isso pode mudar deve ser mais um elemento que deve mudar a arquitetura do Oriente Médio, caso de fato essa segunda fase entre em vigor e tenha sucesso. Segundo informações aqui da imprensa israelense, essa segunda fase deve entrar em vigor, ou deve ser anunciada, melhor dizendo, pelo governo dos Estados Unidos até o Natal. E o próprio presidente Donald Trump telefonou para Benjamin Netanyahu na segunda-feira, disse que, eu cito o que ele disse, espera que Netanyahu seja um melhor parceiro, principalmente na questão envolvendo a faixa de Gaza. Então existe uma pressão também por parte dos Estados Unidos sobre Israel, sobre que tipo de medida Israel pode vir a tomar, até em relação a violações do acordo por parte do Hamas, como houve nessa semana, quando 3 dos terroristas que estavam naquele túnel, aquele impasse, aquela situação de impasse do túnel em Rafah, próximo a Rafah, eles saíram desse túnel e atiraram contra soldados israelenses na parte da faixa de Gaza, ainda sob controle de Israel. Um dos soldados israelenses ficou ferido em estado mais grave. A partir daí, Israel, inclusive, respondeu com ataques aéreos pontuais contra a faixa de Gaza. Enfim, de qualquer maneira, fica aqui essa menção, um ponto importante também. Segundo a imprensa israelense, essas questões da formação da Força Internacional e da formação do governo transitório palestino já estão bastante avançadas. Há a previsão, inclusive, entre 12 a 15 palestinos não envolvidos nem com Hamas, nem com a Fatah, nem com qualquer grupo palestino, venham a fazer parte desse comitê de gestão presidido pelo presidente Donald Trump, e também que deve contar com figuras importantes da política internacional. Se fala até na possibilidade da presença do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.